Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E hoje nós já estamos no 51 dias de restauração. Amanhã nós já terminamos. Glória a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Parabéns você, que você ficou firme e forte. E está firme e forte. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, né? Aquele que perseverar até o fim. Então tudo isso com certeza faz diferença para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor continue prosperando você. Lembrando que no domingo nós vamos ter uma live, ou melhor, dizendo, um vídeo de estreia às 9 horas, fazendo o nosso jejum, estreando o nosso jejum. Neste domingo, dia 30, às 9 horas da noite, tá certo? Vamos estar aqui fazendo um vídeo de estreia do nosso jejum, que nós vamos iniciar ele justamente neste domingo, no dia 30. Então você pode participar também no domingo. Se você não estiver presencial, você pode iniciar o jejum de forma online. O importante é que você esteja na presença do nosso Deus, que Ele tem muito mais para a sua vida, Ele tem muito mais para você, tá bom? Então no dia 30 agora, tá certo? No domingo, vamos juntos nesta força, juntos nesta fé, iniciar esse jejum em nome de Jesus. Então hoje eu quero falar para você, no dia 51, eu quero falar para você a respeito de buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Antes, eu gostaria que você nesse momento então compartilhasse o nosso vídeo e desse aí uma curtida, tá bom? Vai lá no joinha, mete o dedo ali no joinha, curta o vídeo e aí você clica em compartilhar, vai abrir uma janelinha do WhatsApp, envia aí para mais pessoas, para que esse vídeo possa chegar no coração de mais pessoas, tá bom? Então, a promessa de Deus é bem clara. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aquele que é propriedade de Deus, né? Quem você chama pelo teu nome? Teus filhos, tua mulher, né? Eles têm seu sobrenome. Então você os chama pelo nome, eles pertencem a você e você pertence a eles. Então se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? O povo de Deus, aquele que é de Deus, você é de Deus. Então aqui não fala para as pessoas que não são da fé. Fala para as pessoas que aceitaram a Jesus, que passaram pelas águas, que creem no Senhor Jesus como o único Salvador das suas vidas. É para essas pessoas que esse texto fala. E esse texto diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí ele continua. São quatro colocações que o Senhor coloca aqui. Então ele fala assim: primeiro, se humilhar. Se humilhar. O que é se humilhar? Por que Deus fala se humilhar? Porque, veja bem, ninguém pode estar diante de Deus altivo. Ninguém pode estar diante de Deus com a cabeça erguida. Todos devem estar diante de Deus prostrados, humilhados. Então Ele nos levanta. Ele nos coloca de pé em sua presença. Ele ergue a nossa cabeça para podermos vê-lo. Mas ele diz, se humilhar significa reconhecer quem você é e reconhecer quem Deus é. Então se o meu povo que se chama pelo meu nome olhar para mim e ver quem realmente eles são e quem eu sou. Quando a presença de Deus se manifesta, a luz de Deus traz à vista todas as coisas que estão ocultas e encobertas. Então quando você entra na presença de Deus, aquilo que você não vê com clareza na sua vida, você consegue ver. Entendeu? Então você imagina, você está num lugar penumbre, procurando alguma coisa, né, com meia luz. Quando você acende a luz, você consegue ver detalhes. Você procura no chão, você procura e você consegue ver detalhes. A mesma coisa. Quando nós entramos na presença de Deus, a luz vem sobre as nossas vidas. E aí você precisa se abaixar para procurar.
Você precisa se prostrar para procurar. Isso é humilhar. Aí você vai ver em você. Você vai ver o que existe em você. E o que existe em você são coisas ruins. São coisas más. Então, nesse momento, pela graça de Deus, pela luz de Deus que brilha na sua vida, você percebe o quanto você precisa de Jesus. Então, não é condenação. O diabo mostra para você aquilo que está escondido e te condena. Mas a graça de Deus faz você ver. Ninguém te mostra, você vê pela luz do Espírito Santo que brilha na sua vida. E aí você olha para você e olha para Deus. E aí você vê o quanto que você precisa dele. Então, nesse momento, você se humilha. Nesse momento, o seu coração se derrete. Nesse momento, você vê o quanto você é egoísta, egocêntrico, orgulhoso. O quanto a sua carne é má. E você nota o quanto você precisa de Jesus. Então, nesse momento, você se humilha, você se prostra. Então, a palavra de Deus é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aí depois ele vem: me buscar. Outra tradução diz assim: buscar a minha face, ou seja, buscar ao Senhor, né? Então, é se humilhar, orar, me buscar. Eu pulei o orar, né? Então vamos falar do orar. Se o meu povo se humilhar e orar. Por quê? Porque quando nós nos humilhamos perante Deus, quando nós nos humilhamos perante Ele, a primeira reação da humilhação é você orar. Porque você vai falar para Deus: Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu estou vendo aquilo que realmente eu sou. Eu estou vendo aquilo que realmente está dentro de mim. Então, nesse momento, todo orgulho vai embora. É fato que existem pessoas que têm uma falsa humildade. E a falsa humildade é aquela que a pessoa se orgulha da sua própria humildade. Sabia? Ela está prostrada, ela está confessando para Deus, se humilhando, e dentro dela, ela está se sentindo merecedora porque ela está se humilhando. Dentro dela, ela está falando assim: ah, como eu sou bom, olha aí, eu estou me humilhando, eu estou confessando os meus pecados, eu estou orando diante de Deus. Infelizmente, essa é a falsa humildade, onde que a pessoa, ela se julga melhor porque ela está fazendo alguma coisa que o outro não faz. Isso é da nossa carne. Então é por isso que você tem que orar nesse momento e confessar isso para o Senhor. Senhor, a minha carne acha que eu sou melhor porque eu estou na tua presença, mas eu não mereço estar na tua presença, eu não mereço estar aqui, eu não deveria estar aqui. Então, nesse momento, você une a humilhação com a oração. E aí a sua carne, ela se prostra também. Porque você tem que prostrar sua carne, prostrar o seu espírito, prostrar a sua alma diante de Deus. Às vezes nós prostramos só a carne, só o corpo, mas o espírito está de pé. Às vezes você prostra o seu espírito e o seu corpo, mas a sua alma, que são os seus sentimentos, estão de pé. É a história daquela criança que estava sentada no carro, no banco de trás, né? Estava sentado no banco de trás e a mãe falava assim para ela: ô Juninho, senta e coloca o cinto. E o Juninho pulando no banco de trás. Juninho, senta e coloca o cinto. E o Juninho pulando no banco de trás. Ela parou o carro, pegou o Juninho, colocou no banco, puxou o cinto e falou assim: não levanta. E aí, continuando olhando pro retrovisor, ela percebeu que o Juninho estava assim, ó. Juninho, o que foi? O Juninho assim, ó. Juninho, o que foi? O Juninho assim, ó. Fala, Juninho, o que é? Aí ele pegou e falou assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Então o que acontece? Às vezes nós prostramos a nossa carne, nos ajoelhamos e vamos orar, mas o nosso espírito está de pé. Ele também tem que se prostrar. A alma também tem, os sentimentos têm que se prostrar. A alma, que são as mágoas, que é o sentimento do coração duro, que é a tristeza, ela também tem que se prostrar diante de Deus. Você tem que forçar ela a se prostrar. Quando você força, quando você fala: meu Deus, eu estou com raiva da Maria, meu Deus, ela fez isso comigo, meu Deus, em nome de Deus, eu estou com raiva do João, meu pai, o João,
Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho essa conta para pagar. Meu Deus, eu estou aqui falando com o Senhor, mas eu não sei como é que eu vou pagar essa conta. Meu Deus, eu me sinto frustrado. Meu Pai, eu me sinto no chão, no pó. Então você está humilhando, você está forçando a sua alma, você já forçou o teu corpo, porque ele não queria orar, ele não queria se prostrar, mas você já forçou ele. Agora você está forçando a sua alma, você está jogando a sua alma lá no chão, e você está falando: meu Pai, não tem bem nenhum. Se eu pudesse, meu Deus, eu mataria aquela pessoa. Se eu pudesse, eu trairia a minha esposa, eu trairia o meu marido. Se eu tivesse uma oportunidade, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe que os meus pensamentos é abandonar os meus filhos. Então você joga a sua alma, você humilha, você joga a sua alma na presença de Deus. Isso é humilhar a alma. E o Espírito? O Espírito é aquilo que se conecta você com Deus. O Espírito é que vai fazer todo esse esforço. Se você dobrar a tua alma e o teu corpo, significa que o teu espírito já está prostrado diante de Deus. Meu Pai. Jesus, é poderoso. Aleluia. Aí ele fala assim: e me buscar. E me buscar. Me buscar significa priorizar. Buscar pela manhã. O que você faz pela manhã? Quais as primeiras coisas que você faz pela manhã? Significa fazer as primeiras coisas que você faz com o seu dinheiro. Significa fazer as primeiras coisas que você faz com a sua vida, com a sua disposição, com a sua saúde. Me buscar significa priorizar. Escreva aí. Buscar significa priorizar. Como você vai buscar a Deus? Como você vai priorizar as coisas de Deus? Quando os seus pensamentos estiverem nele. Então aí você vai perceber que os outros problemas se afastarão e sumirão da sua presença. Mas quando você está na presença de Deus, então você está buscando a Ele. E a Bíblia diz: se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? Converter significa fazer uma conversão. Então você está indo por um caminho, você vai mudar o seu caminho. Você vai fazer uma conversão à direita, uma conversão à esquerda, uma conversão para trás, enfim, uma conversão para cima. Você vai converter o seu caminho. Você vai mudar o seu caminho. Então a Bíblia fala o quê? Mudar os seus caminhos, mudar a direção da sua vida. Então qual é a direção que você tem? A direção que você tem é como você vive, como você come, como você se relaciona com as pessoas. Quem são as pessoas do seu rol de relacionamento? O que você pensa a respeito das coisas deste mundo? Você é a favor do quê? Você é contra o quê? Então, quando você muda o seu pensamento, você muda o seu caminho. Escreva aí: quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu caminho. Então, quando você muda o seu pensamento baseado na palavra de Deus, você vai ter uma outra direção do seu caminho. É por isso que é importante, então, você ter consciência que precisa mudar as coisas que você faz. Por exemplo, nós estamos entrando no jejum. Você vai mudar, você vai acordar às 6 da manhã. Ou melhor, 6 da manhã você já vai estar comigo. Você já está comigo, né? Através dos vídeos. Você vai mudar aquilo que você se alimenta. Você vai ler um livro. Você não vai ficar nas redes sociais para lá e para cá. Você vai apenas desfrutar das redes sociais, das coisas do Senhor. Então, tudo isso que você vai fazer é para a honra e glória de Deus. Então é por isso que você precisa fixar a sua mente e compreender das coisas do alto, tá certo? E buscar a presença de Deus. Aí vem uma promessa. Qual é a promessa? Que primeiro o Senhor vai ouvir a sua oração. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar e se você mudar os seus caminhos, vem a promessa: Deus vai ouvir a sua oração. Depois, Ele vai perdoar os seus pecados. Os pecados significa as frustrações também. Não é só os pecados que você comete olhando, desejando, cobiçando aquilo que não é seu. Não, não é isso. Também é as suas frustrações, as suas derrotas. Então Ele vai perdoar as suas derrotas, as suas frustrações. E Ele também vai sarar a sua terra. O que é sarar a sua terra?
é curar a sua vida, é sarar a sua vida, é sarar a sua terra. Ou seja, é trazer vida para produzir novamente, porque a terra ferida não produz. A vida é sem propósito, e uma terra que não produz é uma terra inútil, é uma terra sem propósito, ela fica abandonada. Então a palavra de Deus diz que ele vai produzir, ele vai sarar a nossa terra. Mas para isso é necessário você se humilhar, orar, buscar e converter-se. Humilhar, orar, buscar e converter-se. Você pode escrever isso? Humilhar, orar, buscar e converter-se. Humilhar, orar, buscar e converter-se. Humilhar, orar, buscar e converter-se. Nós vamos experimentar o mover de Deus. Você pode experimentar o mover de Deus se você gastar tempo em oração. Você não precisa orar uma vez por dia. Você pode orar várias vezes por dia. E o problema não é o tempo que você está orando. A questão é justamente o quê? É quando você está orando, então, o que você tem colocado diante de Deus? O que você tem realmente colocado diante do Senhor? Não é o tempo, mas é o que você tem posto. Então é por isso que eu dei uma direção para quem está na igreja. Depois eu vou colocar aqui também no vídeo. Eu dei uma direção para que você possa então ter um modelo de oração. Então você vai buscar esse modelo e você vai estar orando por tudo aquilo que nós colocamos ali, e dessa forma você vai ter um direcionamento de oração para a sua vida. Por que você perde o fio da meada da oração? Porque muitas vezes você então ora apenas por uma coisa ou outra, mas existem muitas coisas a serem oradas, e quanto mais você buscar a Deus, Ele vai incendiar dentro de você uma chama viva, a brasa do avivamento. E eu quero dizer que o Senhor está soprando sobre a terra. Ele está soprando sobre aqueles que receberam o Espírito Santo. E se houver um pouquinho só de brasa nesse carvão, ele vai acender. Porque o Senhor tem soprado o vento do avivamento. Amém? Graças a Deus por isso. Então, antes de nós encerrarmos, eu quero lembrar você deste propósito aqui, que vai ser na segunda-feira, às 9 horas da noite, neste canal. Você já distribuiu este óleo para mais pessoas? Você tem esse óleo já? Se você não tem, entre em contato conosco que eu vou providenciar para você. Mas se você mora em outra cidade, em outro país, se você está longe, não tem problema. Você pode então pegar um pouquinho de óleo que você tem, pode ser azeite, pode ser de cozinha. Nós vamos ungir, nós vamos consagrar, e você vai ungir a sua casa em nome de Jesus. Você vai consagrar a sua casa. Quando nós consagramos o nosso lar, então tudo que está ali é separado para as coisas de Deus. E ali você separa para as coisas de Deus, e então aquele lar passa a ser santo para o Senhor, passa a ser usado para as coisas de Deus. Se existir um mal, se existir uma situação adversa, em nome de Jesus, tudo isso vai ser desfeito, e para a glória de Deus vai ser abençoado. Você crê nisso? Eu creio nisso em nome de Jesus. Então vamos juntos nesse propósito, vamos nos empenhar, vamos estar na presença de Deus, que eu tenho certeza que será bênção. Dia 30 o jejum e dia 31 a consagração do nosso lar, tá bom? Deus abençoe você poderosamente. Eu espero você amanhã para nós encerrarmos esse vídeo, o vídeo de número 52. Um beijo no seu coração, até amanhã.